Boa noite. O vídeo que vocês verão agora é um vídeo muito importante, um vídeo que fala sobre a consciência negra. Eu espero que todos vocês aproveitem bastante. Esse vídeo começará com uma produção a partir de uma poesia. Logo após, teremos algumas pessoas falando um pouco dos seus relatos e percepções sobre a importância da consciência negra. Ao final, teremos um discurso do Martin Luther King. Eu tenho um sonho. E vocês verão muitas pessoas dizendo isto. Eu tenho um sonho. E eu também me junto a elas. Eu tenho um sonho. Poesia Racismo, de Gibson Medeiros. O homem traduz na cor. O que condiz com a sua raça. O importante é o que se faça. Seja feito com amor. Como manda o Criador. Nos caminhos da esperança. Para que a luz seja verdade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. O racista traz amargura. Se achando no direito. Todo mundo tem defeito. De pele branca ou escura. Para se ter alma pura, é preciso confiança. Sem haver desigualdade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. O preconceito é um ato fraco. Gente ignorando gente. Desconhecendo o parente. Chama o negro de macaco. mas vai pro mesmo buraco. E os pecados pra balança. Para se ter a liberdade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Branco, preto ou nordestino. Espírita, católico ou crente. Rico, pobre ou deficiente. Índio, caboclo ou latino. Japonês, chinês, filipino. A vida é a maior herança. E amor não tem maldade. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Qual o seu ponto de vista sobre a consciência negra? Olha, a consciência negra é um momento para a gente refletir sobre a nossa história, Brasil e outros lugares que também influenciam o Brasil no aspecto racial. O Brasil ele tem uma história que ainda hoje impacta a nossa realidade de maneira positiva e de maneira negativa em alguns pontos. Eu acho que a consciência negra é esse momento para a gente olhar para essa história, compreender as mudanças no tempo e entender como essa história e essa realidade impacta hoje. Então, quais foram as experiências positivas, quais foram as negativas, como a gente manifesta esses aspectos positivos, quais são as nossas culturas, quais são as nossas, da população negra, né, especificadamente, quais são as culturas que permaneceram, quais foram as que mudaram, quais foram as resistências que a gente foi tendo ao longo desse tempo, ao longo dessa história. Então, para mim é isso, é uma reflexão de coisas boas e também de coisas negativas. Obrigada. Ah, de nada. Qual a importância da cultura afro-brasileira? Eu acho que a importância da cultura afro-brasileira ela entra desde a autoestima do negro, desde o que ele sofre até a superação para ele poder ser e aceitar quem ele é. Até porque a sociedade de hoje em dia, desde quando, por exemplo, ele é introduzido a um âmbito social, que o primeiro é a escola, muitos negros, assim como eu, já ouviram coisas e ações, já sofreram coisas e ouviram coisas que te põem para baixo, acaba com a sua autoestima. Então eu acho que depois de quando nós negros crescemos e nós temos mais acesso à nossa própria cultura, a como nós podemos nos posicionar, eu acho que isso influencia muito em mais autoestima e como a gente pode combater o racismo que nós sofremos. Por exemplo, tendo acesso à nossa própria cultura, nós podemos ver exemplos de luta contra o racismo ou até mesmo movimentos que lutam contra isso. Você pode nos contar algum relato? Claro, quando eu tinha mais ou menos meus 9, 10 anos, eu estava mais ou menos no segundo, terceiro ano do fundamental, eu cheguei na escola normal e eu estava querendo deixar meu cabelo crescer e tudo mais. E eu acho que todo negro de cabelo crespo já ouviu isso, que você pisa o pé na escola, os 3 primeiros apelidos que você recebe é Cirilo,
cabelo duro e cabelo de bombril. E, tipo, óbvio, isso na época me afetou muito, mas hoje em dia não me afeta muito. Também tem vários outros casos, mas esse é o principal que eu acho que afeta mais a população negra no Brasil mesmo. Muito obrigada. De nada. Você já sofreu alguma atitude racista? Bom, acho que um dos casos que mais marcaram minha vida foi quando eu tinha uns 8 ou 7 anos. E eu era uma criança bem imperativa, que conversava com todo mundo, fazia muita bagunça. E quando eu tava na perua, resolveram me colocar com as pessoas mais velhas, né? Porque eu tava, né, fazendo muita bagunça e tal, brincadeirinhas de mau gosto. Aí eu era o único preto de lá, o resto eram os meninos mais velhos, do 5º, 4º ano. E por eu ser diferente, tinha muitos apelidos, né? Como Macaco do Dragon Ball, Cirilo, enfim. Diversos apelidos que hoje é muito presente na sociedade e, infelizmente, né? Que não é algo normal. E com isso, me maltratavam muito, me batiam, me excluíam de muitas coisas. Às vezes levavam coisa pra comer, eu era o único que não comia. Ficavam fazendo eu passar vontade justamente por isso. E eu acho que o que mais me marcou mesmo foi que um dia eu realmente surtei assim, não aguentei mais de tanta pressão. E meu pai foi lá, chamaram meu pai, e meu pai passou aquela imagem de protetor. E isso foi algo bem marcante pra mim, que eu me senti acolhido ao mesmo tempo, né? Porque eu senti que eu não tava sozinho naquela situação, eu podia ter alguém com quem contar. E por mais que é algo muito que afeta a autoestima e tal, eu sei que nesse momento, no momento de fragilidade, eu posso ter com quem conversar. Então, acho que isso é o que mais me deixa seguro. Muito obrigada. De nada. Por que o Dia da Consciência Negra é relevante? Bom, o Dia da Consciência Negra ele é importante por várias razões. A relevância dele, uma das principais, seria trazer a essência do que é você ter a consciência de como foi o passado e de como é atualmente a vida de um negro. Então, o indivíduo que se tem como propósito, pelo menos, entender como é que funciona todo o processo de pontos ruins e pontos positivos atualmente, desde antes da sociedade. Como a resistência negra inspira hoje? Bom, ela inspira a ensinar a nós que nós devemos lutar pelos nossos direitos e que a gente deve se encaixar dentro da sociedade e nós devemos ser aceitos. Isso começou com um conflito que não era para ser gerado. O branco, ele não tem direito de se achar superior, nem o negro tem direito de se achar superior. Para mim, deve ter equidade entre as duas raças. Isso serve para nós se inspirar e continuar lutando. A gente tem sempre que continuar debatendo sobre esse assunto, a gente tem que lutar por praticamente tudo. Quando você nasce preto, você tem que fazer 2 vezes melhor. Não adianta você ser uma pessoa que faz coisas normais. Pra mim, você tem que ser tipo Kobe Bryant, não sei se você conhece, é um jogador de basquete. Quando ele tinha uns 15 anos, ele jogava muito mal basquete. E por ele ser negro, ele também sofreu racismo por conta disso. Porque ele era um jogador ruim, né? Não sabia demonstrar seu talento no basquete. Aí, com a disciplina dele, ele conseguiu ser um dos maiores jogadores de basquete do mundo inteiro. E ele teve que passar por várias dificuldades, várias ocasiões que um branco não ia passar. E para mim, ele é um dos maiores símbolos da resistência da cultura negra. Qual o papel da educação contra o racismo? A educação ela tem um papel crucial contra o racismo estrutural, porque é através da educação que a gente elimina a ignorância. Então, se a gente não tivesse a educação, seria impossível a gente estudar os fatos que já aconteceram e parar de reproduzir as coisas que ainda acontecem hoje. Então, a educação tem um papel fundamental ao combate do racismo. E quais tipos de racismo você acha que precisa ser mais discutido, precisa de mais ênfase? Intolerância religiosa. Hoje, assim, é um canal ainda que sofre muito e as pessoas não vão atrás de entender o porquê são intolerantes com religiões de matriz africana. Então, eu acho que se precisasse dar mais ênfase nesse tipo de racismo, seria excelente.
para as pessoas entenderem que as religiões de matriz africana elas não são demonizadas, e sim são religiões de amor. Muito obrigada. Eu tenho um sonho. 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 Eu tenho um sonho de que um dia as pessoas viverão o verdadeiro significado de sua crença, de que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Tenho um sonho. Tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, será transformado em oásis de liberdade e justiça. Tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. 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 Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que meus irmãos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele,